A graça e a paz do Senhor, amém? Você está feliz por estar aqui? Amém. Pode sentar dando glória a Deus, esquentando seu coração. Você sabia que quanto mais glória você dá, mais quente seu coração e seu espírito fica? É isso aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É uma arma que o Senhor nos dá, glorificar o nome dEle. Glória, glória, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui em nossa primeira noite do Holy Weekend, né? Onde a gente comemora a sexta-feira, onde Jesus andou por aquela via dolorosa para se entregar por amor, por amor. Quem disse que foi por amor? Diga aí, foi por amor, foi por mim, aleluia. Senhor é bom e eu sou feliz de servir a Ele, sou feliz de estar aqui e poder compartilhar algo com vocês hoje, né? Nós estamos falando no primeiro dia, né, desse momento da Páscoa, que se chama Páscoa, né? Semana Santa, onde Jesus se entregou, mas Ele tinha um propósito. A morte não ia sugar Jesus, a morte não ia acabar com a história dele, a morte não ia ser o fim daquilo que ele veio fazer nessa terra. Houve ressurreição, aleluia. Essa é a alegria do Evangelho. Nós podemos pregar o Evangelho porque houve ressurreição. O Evangelho só tem vida e só tem valor porque houve ressurreição. Se tivesse acabado na sexta-feira ou no sábado, a igreja não seria tão triunfante para pregar o Evangelho. Só somos triunfantes, só podemos pregar um Evangelho que muda as pessoas, muda a vida do povo, porque houve o domingo, houve a ressurreição, aleluia. E eu quero falar hoje com vocês uma palavra que tem por tema: Deus tem um plano diferente. Deus tem um plano diferente. Eu quero que você abra aí, já em João capítulo 11. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas só que nós estamos no culto para quem? Nosso culto é para quem? É para Deus. E você precisa dar um culto ao Senhor. Enquanto a palavra for pregada, abra a sua boca e diga amém. Glória, eu recebo. É assim mesmo, Jesus. Faz na minha vida, tá certo? Faça isso para que o seu espírito, ele cele cada palavra que sair desse altar. Não de mim, mas do Espírito Santo que está aqui, ministrando ao nosso coração. Nós estamos falando sobre Páscoa, e Páscoa fala sobre missão cumprida, sobre planos executados. A Páscoa fala sobre o cancelamento da morte. A Páscoa fala sobre salvação de vidas. Eu creio que é tempo de Deus cancelar a morte em muitas áreas das nossas vidas. É tempo de Deus dar um basta e cancelar a morte de sonhos, de projetos de vida, de dons que nós enterramos, de relacionamentos que nos feriram, de coisas impossíveis que tanto esperamos e nunca conseguimos. É tempo de Deus cancelar a morte nas nossas vidas, porque Páscoa fala sobre ressurreição. E o Deus da ressurreição está nesse lugar. O Deus da ressurreição está nesse lugar. É tempo de vitórias para as nossas vidas. Nós servimos a um Deus que traz não só as pessoas à vida, mas Ele também muda e ressuscita aquilo que não tem esperança. E hoje eu quero falar sobre uma história de ressurreição. Não tinha como ser outra. Eu vim falar sobre uma história de ressurreição e com certeza você já ouviu sobre essa história. Você sabe sobre essa história, mas eu creio que Deus vai falar conosco. Hoje eu vou falar sobre Jesus ressuscita Lázaro. Em João 11, a partir do verso 1 diz assim: estava porém enfermo um certo homem, Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e que lhe enxugou os pés com os seus cabelos, cujo irmão era Lázaro, estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e também a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde eles estavam.
Existem pessoas que já enterraram um Lázaro na vida. Todos nós temos um Lázaro. E às vezes nós enterramos Lázaro e nunca mais nos lembramos dele. E hoje Deus está aqui para lembrar onde foi que você colocou o seu Lázaro, porque é tempo de ressurreição. Muitos enterram sonhos, muitos enterram dons, muitos enterram um relacionamento com Cristo. A história de Lázaro é uma história de retomada, é uma história de algo que não se esperava e que aconteceu. A história de Lázaro é cheia de tensão, de dor, de decepção, de desapontamento. A história de Lázaro fala de situações que não esperávamos e que, infelizmente, a gente se depara e tem que viver. A história de Lázaro nos ensina que não importa aquilo que esteja morto em nossas vidas, o quanto seja impossível algo acontecer, nós servimos a um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A história de Lázaro começa com ele doente. A história de Lázaro começa em Betânia, sua cidade. E ele estava doente. Mas Lázaro tinha uma história com Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Suas irmãs Marta e Maria eram amigos de Jesus. E Lázaro adoece e elas mandam uma mensagem para Jesus, dizendo: aquele teu amigo, aquele a quem você ama, está doente. Elas mandam uma mensagem avisando a Jesus. Ou seja, elas estão dizendo: venha e faça alguma coisa, porque eu sei que você pode fazer. Só que Jesus responde no verso 4, essa enfermidade não é para a morte, mas para a vida, para que a glória de Deus seja manifestada. Ele estava acalentando a esperança no coração daquelas mulheres, dizendo: a história não acaba assim. Só que é frustrante, sabe por quê? Porque elas mandam uma mensagem, elas mandam chamar Jesus, só que Jesus não vai na hora, Jesus ainda demora alguns dias. Nós vivemos num tempo digital. Você fica como quando manda uma mensagem para alguém e vê que visualizou e não lhe respondeu? Nossa! É de arrepiar os cabelos. Você pergunta, você está o jeito, você mandou a mensagem, quer a resposta, a pessoa viu a mensagem, mas não lhe respondeu. É frustrante. Pronto, foi isso que elas viveram. Elas mandaram uma mensagem, só que Jesus disse: essa história não acaba assim, só que ele não foi lá. O verso 5 fala que ele amava Marta e Maria e amava Lázaro também. Mas como é que alguém ama se demora para socorrer alguém? A gente espera que alguém que nos ame esteja assim, rápido para quando a gente pedir socorro. A Bíblia fala que ele ficou ainda 2 dias naquele lugar. Ele tinha o poder de curar, ele tinha o poder de fazer milagres imediatamente, mas ele ainda espera 2 dias para agir. E aquelas mulheres ficaram frustradas, com raiva. Para elas Jesus estava atrasado, para elas Jesus estava perdendo um momento de fazer o que ele deveria fazer. E vamos ser reais. Quantas vezes a gente já se frustrou com Deus? Quantas vezes a gente já orou e a gente não teve resposta? Quando a gente pediu e não teve. E a gente ficou como Marta e Maria: ei Deus, eu estou mandando mensagem. Ei Deus, eu estou orando. Ei Deus, você está lembrado do meu problema? Ei Deus, você não disse que me ama? Ei Deus, você não é o meu Senhor? E por que você ainda não fez? Por que ainda não salvou meu marido? Por que ainda não salvou meu pai? Por que ainda não salvou minha mãe? Por que eu ainda não consegui passar nesse concurso? Eu não passei nesse vestibular? Ei Deus, eu estou aqui. Era isso que Marta e Maria estavam dizendo. Elas mandaram mensagem para Jesus, dizendo: ei, nós temos um problema e você é o único que pode responder, você é o único que pode resolver. Só que Jesus tinha algo diferente. Ele tinha um plano diferente. E quando não acontece do jeito que você quer, pode esperar, ele tem um plano diferente. Ele tem um plano diferente. Se você está no meio de um funeral, em alguma área da sua vida, Deus vai transformar essa história em ressurreição. Eu tenho aprendido isso, que quando Deus demora, quando Ele não faz do meu jeito, é porque é algo inesperado, poderoso, transformador, único, vai acontecer. Ele é aquele que transforma o funeral em ressurreição. Deus sempre faz as coisas diferentes daquilo que esperamos, porque Ele trabalha de forma inesperada. Sabe por quê? Porque o povo não manipula Deus. Ah, porque eu sou boa, ah, porque eu sou tão crente, ah, porque eu sou tão santa, ah, porque eu vou sempre para a igreja, ah, porque eu dou o dízimo, ah, porque eu dou a oferta, eu sou tanta... A gente não manipula Deus.
A gente nunca vai manipular. Marta e Maria mandaram mensagem para Jesus. Elas disseram: Lázaro, seu amigo, a quem você ama, está doente, venha nos ajudar. E Jesus ignora a mensagem. Jesus não vem. Imagina a cabeça daquelas mulheres pensando: como assim? Ele é nosso amigo, ele vem na nossa casa, ele janta conosco, ele sabe quem a gente é, o que é que está acontecendo. Ele não é nosso amigo, ele não nos conhece, ele não sabe como é a nossa família. E elas ficam frustradas, porque Deus tinha uma forma diferente de agir. Quantas vezes a gente está cantando na igreja, mas a nossa mente está dizendo: ei Deus, cadê você? Me ama, Ele me ama. E a gente está aqui, ó. Se Ele me ama, por que Ele ainda não me deu? Mas a gente está lá. Me ama, Ele. Mas a gente está pensando: cadê você, Jesus? Eu já mandei mensagem e você não respondeu. Eu já mandei mensagem e você não respondeu. E a gente começa a ficar em dúvida: será que realmente Ele me ama? Houve um momento da minha vida que eu desejei intensamente fazer medicina. Minha mãe está aqui, meu marido está aqui, que na época era meu namorado, meu noivo. E eu desejei intensamente fazer medicina. Mas eu orei, eu chorei, eu lutei, eu pedi, eu estudei, né? Claro, tem que estudar. Só que não deu. Quando depois de alguns anos eu passei na primeira fase da Federal de Sergipe, que eu não aguentava mais, que eu estava esgotada, eu disse: Deus, o que você quer? Aí Ele disse: eu nunca pensei em medicina para você. Lembra quando você era criança e o que você dizia que ia ser? Amanhã sabe. Eu sempre pequena dizia que eu ia ser dentista. E aí Deus disse: lembra? É isso que eu quero. Uma vez Deus disse: o não é do homem, o não é de Deus. E o que é que eu fiz? Eu fiz o vestibular de odonto. E o que aconteceu? O que aconteceu? Eu passei em segundo lugar. E a minha pontuação dava para passar em medicina. Mas Deus não me queria lá. Deus queria testar o meu coração assim: será que você confia em mim mesmo quando você não entende? Será que nós temos essa fé de confiar em Deus mesmo quando a gente não entende? Porque fé não faz sentido se a gente pode controlar, se a gente pode tocar, não é fé. Fé é sempre aquilo que eu não entendo. A fé confia mesmo quando o resultado não faz sentido. Era isso que Marta e Maria estavam vivendo. Jesus estava testando o coração daquelas mulheres. Elas mandaram mensagem para Jesus, Ele não veio. Mas Jesus estava ensinando a elas: a verdadeira fé começa quando a razão termina. Enquanto você andar por razão, você não vai viver por fé. Ele estava ensinando que Deus está além da nossa compreensão, que Deus não está dentro do nosso quadrado, Ele não trabalha da nossa forma, os caminhos dele são mais altos, os pensamentos são mais altos, e muitas vezes Deus vai nos surpreender, fazendo coisas que nós não esperávamos, coisas que nós não queríamos, para que a gente aprenda a ter fé. Muitas vezes Deus vai deixar as nossas orações sem respostas, só para testar se a gente confia nele mesmo quando a gente não entende. Todos nós temos um Lázaro na vida. Todos nós temos um Lázaro na vida. Talvez o seu Lázaro seja a vontade de passar no vestibular, como eu falei, que foi o meu Lázaro durante muito tempo. Talvez o seu Lázaro seja o casamento dos seus pais que não dá certo. E você não tem mais esperança de vê-los bem. Talvez Lázaro seja o desejo de você casar, arranjar um namorado, né? Arranjar, que é bom, mas você está aí desesperançado, você acha que não vai dar certo. Talvez o seu Lázaro seja o desejo de ter filhos, se tem alguém casado aqui e você ainda não conseguiu. Talvez o seu Lázaro seja algum pecado, algum vício que você já tentou se libertar, mas você não conseguiu. Talvez que você pensou que fosse o final da sua história. Talvez Marta e Maria pensaram que aquela resposta de Jesus,
dizendo: ei, não é para a morte isso, é para a glória de Deus, fosse o fim da história. Talvez elas estivessem achando que ali acabava a história delas, a história do irmão delas. Talvez elas dissessem na cabeça delas: Marta, Maria, a gente tem que se acostumar mesmo, nosso irmão morreu. Deus tem um plano diferente daquilo que nós pensamos. Deus tem um plano diferente do que você pensou. E aí Jesus vai em direção a elas. Os seus discípulos vão com ele depois de 2 dias. Está no verso 11. Falou assim e disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, então está bem. Aí Jesus disse: não, ele está morto. Jesus falava da morte, eles achavam que eles estavam dormindo o sono normal. Cuidavam que falavam do repouso, do sono normal. Então Jesus disse no verso 14: Lázaro está morto. Talvez você esteja desapontado com Deus em alguma área da sua vida, que você não viu resposta, que você ainda não teve aquilo que você esperava. Mas lembre que toda a raiva que você tem, toda a decepção que você passou, toda a tristeza que você sentiu, não cancela o poder de Deus. Jesus sabia que Marta e Maria estavam entristecidas com ele. Mas isso não impede dele ir até lá. Não impede ele de ver a realidade. A história de Lázaro é uma história inédita. Nunca havia tido uma história de ressurreição como a de Lázaro. Um homem morto 4 dias e se levantar. Jesus estava preparando o cenário para ensinar aos discípulos sobre ressurreição. Porque depois daquele momento Jesus seria crucificado. Jesus não faz nada em vão, ele sempre tem um objetivo. Quando Jesus atrasa, é porque ele tem um grande testemunho para fazer. Enquanto Marta e Maria esperavam que Jesus aparecesse ali, talvez na sala de espera daquele enterro, Jesus resolve aparecer dentro da tumba. Às vezes Deus não vai fazer o que você está esperando, porque é a sala de espera. Deus quer fazer no impossível para todo mundo ver que foi Ele que fez. Porque Ele gosta de mudar os planos. Eles não sabiam, Marta e Maria não sabiam como a história ia terminar. Mas mesmo assim elas continuaram seguindo a Jesus. Os discípulos não sabiam como a história ia terminar. Imagina a cabeça dos discípulos: Jesus, você não recebeu a mensagem, Lázaro está doente, você é amigo dele, porque você não vai lá. Mas mesmo a frustração não impedia de Deus, de Jesus, realizar o grande milagre. Será que você está disposto a seguir Jesus mesmo quando você não entende? E Jesus disse: vamos voltar à Judeia. Sabe quanto tempo eles estavam de um lugar para outro? Em meia hora, Jesus chegava onde Lázaro estava doente. Em meia hora. Imagine a cabeça daquelas mulheres. Ele não veio porque ele não gosta mais da gente. Ele não veio porque ele não nos ama. Quantas perguntas, quantas interrogações. Ele não respondeu aquelas mulheres, mas ele confundiu. E ele se move segundo a programação dele, não com a nossa. Ele tem uma programação porque ele sempre tem um plano diferente. Jesus não se incomoda se a gente se incomoda. Jesus não fica ansioso porque a gente está ansioso. Jesus não fica preocupado porque a gente está preocupado. A gente tem que confiar quando a gente não entende nada, quando a gente não entende o que está acontecendo, quando as circunstâncias não nos dão esperança. A gente tem que confiar porque Ele sempre tem um plano diferente e Ele não se move segundo a nossa programação. Não ache que Deus não ama você só porque Ele não está fazendo as coisas da forma que você queria. Na verdade, Ele está provando a você o amor que Ele tem por você. Porque enquanto você espera que Deus haja nesse nível, Deus está buscando um nível maior. Às vezes a gente está aqui brigando com Deus, porque você não faz. É porque Deus quer nos elevar. A gente espera em um nível muito raso. E Jesus é tão bom, ama tanto, que Ele diz: eu não vou fazer assim, eu vou fazer para arrebentar. Porque Jesus é aquele que arrebenta. Lázaro nunca havia tido um milagre como o de Lázaro. E agora Jesus ia botar para quebrar.
Ele estava perto de ser crucificado. Isso daqui, esse milagre, deixou a cidade empolvorosa, deixou os fariseus mais loucos. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que calar a boca desse homem, a gente tem que fazer algo, a gente tem que acusar ele tem que morrer, porque o que foi feito na vida de Lázaro foi demais para os fariseus. Enquanto Marta e Maria estavam esperando um nível de solução, Jesus estava colocando lá em cima. E no verso 17... diz que Jesus chegou, mas já havia 4 dias que eles estavam lá. Havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. A ideia, a esperança de que Lázaro pudesse viver já tinha acabado. O que é que na sua vida não tem mais esperança de levantar? O que na sua vida não tem mais esperança de acontecer? Se encoraje na história de Lázaro. Havia uma tradição judaica que aquela pessoa que morresse, até em 3 dias ela poderia voltar a viver. Isso é uma tradição da cultura judaica. Só que já tinham passado 4 dias. Não tinha esperança, porque Jesus queria arrebentar. Se ele chegasse no primeiro, o pessoal ia dizer, é como a cultura, ele não foi o poder dele não. Se ele chegasse no segundo dia, se ele chegasse no terceiro, ia dizer, tá vendo? Mas ele chega no quarto, para não deixar dúvida que é ele que faz. Jesus ultrapassou as expectativas humanas para poder realizar o milagre. E essa é a razão desse milagre ser tão importante. Essa é a razão de João registrar esse milagre, para deixar claro que mesmo estando desapontado com Jesus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo grandioso e ele tem planos muito maiores para nós. Ressurreição. É tempo de ter esperança e confiar no plano que Deus tem. Jesus estava ensinando em toda desesperança a um futuro. Jesus estava ensinando para Marta e Maria, na desesperança há um futuro. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou para a cruz e todo mundo vai ficar indagando, todo mundo vai ficar perguntando, os discípulos vão fugir, as pessoas não vão estar perto de mim, mas no final é esperança, é ressurreição, é o terceiro dia. Em toda desesperança existe um futuro. E aí no verso 20, ouvindo Marta que Jesus vinha, ele saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse Marta a Jesus, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí como é que a gente pensa esse versículo? A gente acha que Marta, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava frustrada, ela estava com raiva. Quando ela soube que Jesus estava vindo já no 4º dia, ela saiu para botar o dedo na cara dele e disse, Jesus, cadê você? Eu mandei mensagem, eu sei que você recebeu a mensagem. E por que você não veio? Se você estivesse aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Sabe por quê? Porque Marta e Maria era gente como a gente. E a gente faz isso. Deus, cadê você? Senhor, e agora? Eu perdi meu emprego. Senhor, eu não tenho esperança. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Cadê você quando eu precisei? Eu mandei a mensagem, eu avisei, mas você não veio. Ela estava frustrada, ela estava com raiva. Maria fica lá, Maria nem sai ao encontro. Mas ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, sabe o que ela está dizendo? Senhor, eu sei que você podia fazer. Eu sei que você tem o poder de fazer. Mas eu também sei que você tem o controle de tudo. Por isso que eu estou te chamando de Senhor. Eu sei que você pode fazer esse milagre. Eu não sou confusa com relação a quem você é, Jesus. Eu queria que você tivesse chegado antes. Eu queria que você já tivesse resolvido o meu problema. Mas mesmo assim, eu confio em quem você é. Você é o Rei dos Reis. Você é o Senhor dos Senhores. Você é aquele que mede os céus com a palma da mão. Você é aquele que diz a ordem para a água, fica aí, ela fica. É você, eu sei, Jesus, quem você é. Quantas vezes nós achamos e dizemos a Deus, Senhor, se você estivesse aqui. Senhor, se você estivesse aqui, eu tinha superado. Se você estivesse aqui, eu tinha perdoado. Se você estivesse aqui, eu tinha vencido. Se você estivesse aqui, eu teria conquistado. Se você estivesse aqui, tudo na minha casa seria diferente. Senhor, se você estivesse aqui, quantas vezes a gente não se comporta como Marta? Marta disse, Senhor,
se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí chega o verso 22. Aí ela diz, mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concede. Marta muda o discurso. Ela diz, mesmo agora eu sei que você pode fazer um milagre. Sabe o que está precisando na sua vida? Sair do verso 21 e ir para o 22. Parar de dizer, Deus, se você estivesse aqui. Deus, se você estivesse aqui, tudo isso era diferente, tudo isso tinha mudado. Você tem que começar a ir para o verso 22 e dizer, eu sei que mesmo agora, se você pedir a Deus, Deus te concederá. A gente precisa ir para o versículo 22 e dizer, eu confio. Mesmo agora, nessa decepção, nessa dor, com feridas, com tristeza, eu creio que Deus pode fazer um milagre. Eu creio que Deus pode fazer um milagre. E o verso 23 diz, disse Jesus, o teu irmão há de ressuscitar. Porém a Marta disse, ele há de ressuscitar sim na ressurreição do último dia. E disse Jesus, ei, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta estava achando que Lázaro ia ressuscitar quando Jesus voltasse nos últimos dias. Ela tinha um plano, mas Jesus tinha outro. Marta não declarou que cria no Cristo somente, mas em quem Ele era. Eu sou a ressurreição, minha vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Olha o diálogo de Jesus com Marta. Ele pergunta, você crê nisso que eu estou dizendo? Que eu sou a ressurreição e a vida? E ela diz, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Ela está dizendo, eu não só creio que você pode fazer, eu creio em quem você é. Eu creio que você é o Cristo. Eu creio que você é totalmente confiável. Eu creio que igual a você não há. Eu creio no seu caráter. Eu creio, eu posso confiar em quem você é, porque você é suficiente para mim. Jesus estava perguntando a ela, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Ela disse, eu creio nisso e creio em quem você é. Está mudando. Uma Marta raivosa, agora cheia de fé. Ei, irmãos, nós somos dono da semente. O dono da colheita é Ele. Nós somos responsáveis pela semente que está em nós. No momento do louvor, se você quiser ficar calado, se você quiser falar, responsabilidade sua. Nós temos a opção de escolher. Você tem a semente, você quer semear ou você quer reter aquilo? Marta estava aprendendo a semear. Marta estava aprendendo a ter fé, dizendo, eu creio que você pode fazer e que você é o Cristo. Marta estava dizendo, agora eu vou ser responsável pela minha vida. Essa circunstância, essa situação da morte do meu irmão não vai me confundir sobre aquele a quem eu creio. As circunstâncias da sua vida não podem confundir você sobre quem Jesus é na sua vida. Não pode. E Marta sabia que não poderia ter Lázaro de volta, a menos que Jesus estivesse lá. E ela declarou, eu creio que você é a ressurreição e a vida. Eu creio que você é suficiente para mim. E Maria, depois é o momento de tratar Maria. As duas estavam ofendidas, as duas estavam tristes, as duas estavam frustradas. E no verso 28, Marta fala para Maria, ó, Jesus chegou. Ele te chama, vai lá falar com ele. E veja que esse diálogo que aconteceu com Marta, depois você pode ler esse capítulo todo, você vai ver que Jesus ainda não tinha nem entrado na aldeia. No meio do caminho foi que Marta encontrou ele e começou a conversar com ele. E aí vem Maria. E quando Maria sai correndo no verso 31, ela vai correndo atrás de Jesus. Algumas pessoas dizem, vai para o sepulcro chorar ali. As pessoas estavam erradas quanto ao destino de Maria. O verso 32 diz, Maria chegando aonde estava Jesus e vendo, se lançou aos pés dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas falaram a mesma coisa. Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que ela se joga, ela se lança. Maria se torna vulnerável. Maria está ali numa oração sincera, entregando o seu coração. E isso mexeu com Jesus.
A Bíblia fala que ele teve íntima compaixão. O verso 33 diz que ele se moveu muito em espírito quando ele viu Maria adorando a ele no chão, chorando, dizendo: ah, Jesus, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A ponto de no verso 35 dizer que Jesus chorou. Antes de Jesus manifestar autoridade, Jesus manifesta sensibilidade. Dá para alcançar esse Deus que a gente serve? Esse Deus que numa sexta-feira estava indo em direção à cruz para morrer por mim e por você, era o nosso lugar. A cruz era para mim e para você, mas por amor, Ele suportou tudo. Ele vê Maria no chão, adorando Ele, dizendo: ah, se você estivesse aqui, tudo ia ser diferente. E a Bíblia fala que Ele se moveu, Ele sentiu e Ele chorou. Jesus é sensível. Aquilo mexeu com Ele. Antes de Ele fazer o milagre, Ele mostra que também Ele era Deus e Ele era homem, Ele era humano. Ele chora. Por isso que a Bíblia diz que eles choram com aqueles que choram. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus estava dizendo: ei, eu entendo o seu sofrimento. Jesus entende o nosso sofrimento. Ele diz: eu sofri também, eu entendo o que você está passando. Eu entendo quando você é rejeitado. Eu entendo quando as coisas não acontecem bem e você se sente frustrado. Eu entendo. A Bíblia, quando diz que Ele se moveu de íntima compaixão, é porque Ele estava ali, vendo o coração humano. Eu entendo quando você fica sozinho, quando você fica desapontado, quando você fica entristecido. Lázaro ainda estava morto, mas Jesus era sensível. Lázaro ainda estava morto, mas ele estava lá respondendo às necessidades emocionais de Marta e de Maria. Que Deus é esse? Você pode pensar aí e falar para você: que Deus é esse? Que Deus é esse? E eu quero chamar aqui os meninos. Cadê? Cadê os meninos? Eu quero... Dê uma salva de palmas aí para os meninos que vão nos ajudar. Vem, minha gente. Porque Lázaro tem que ressuscitar, vamos. Aqui, Lázaro. Vem, Lázaro. Lázaro tinha que ser magrinho para o menino carregar. Você já embrulhou alguma coisa na vida? Começa. Você já embrulhou alguma coisa na vida? Nós vamos fazer isso para te mostrar o que aconteceu. Talvez você embrulhou os seus sonhos. Talvez você já embrulhou o seu futuro. Talvez você embrulhou o dom que Deus te deu. Talvez você embrulhou uma profecia que Deus lançou sobre a sua vida. Talvez você já embrulhou a esperança da sua família ser transformada. Talvez você já embrulhou alguma coisa e você tem um Lázaro na sua vida. E eu quero perguntar: o que é que se tornou um Lázaro na sua vida? O que foi que você embrulhou? E Lázaro muitas vezes está lá tão bem enterrado que a gente nem lembra dele. Lázaro está tão bem enterrado que a gente se sente confortável com Lázaro morto. Só que morto fede e chega nas narinas de Deus. Por isso que Deus não nos deixa da mesma forma. Por isso que Deus trata com a gente. Por isso que Deus fala. Por isso que Deus coloca a gente na parede. Por isso que tem a Bíblia, que é um evangelho de: ei, muda. Eu sou Deus, eu não condeno o seu erro, mas eu posso mudar você. Eu só não vou deixar você da mesma forma. O que foi que está embrulhado? Qual Lázaro está super confortável? Hoje Deus está dizendo: é dia de mudança de planos. Chega de pensar que tudo acabou. Chega de estar confortável com o funeral. Pega Lázaro. Eles pegaram lá, meu Deus. Eles pegaram Lázaro. Levaram Lázaro lá para a tumba. Tá bom, aqui é a tumba, aqui. Aqui, mais para cá. Eles iam levar o menino lá para trás.
Aqui, Lázaro, vem, Lázaro. Foi muito longe. Eles levaram Lázaro, já estava lá 4 dias morto. Mas Jesus chega para dizer: Marta, Maria, mudança de plano, eu tenho outra ideia sobre isso. O bom é que a história não termina no verso 1 ou no verso 2 desse capítulo, ou no verso 4, ou até no verso 17, que fala de Lázaro enterrado há 4 dias. Jesus vai terminar a história. É Páscoa. Páscoa fala de história terminada. Fala de plano executado. Jesus não morreu só para nos dar vida eterna. Jesus também morreu para nos melhorar. Ressurreição fala disso. Ressurreição fala de melhoria. Ele não esqueceu de nós. Quando nós lembramos da Páscoa, é para a gente lembrar do sacrifício de Jesus e entender tudo o que está disponível para nós, porque nós somos filhos e filhas de Deus, remidos e lavados pelo sangue precioso que verteu na cruz. Levaram Lázaro para a tumba. Hoje Jesus está dizendo: ei, me leva para aquele lugar onde você foi ferido. Nós vamos ver na Bíblia ele chegando e dizendo assim: Jesus se moveu outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Verso 34, ele disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. Foi quando ele chorou. Jesus, pois, se movendo outra vez muito em si mesmo, ou seja, sentindo muito, ele foi ao sepulcro em uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Hoje Jesus está dizendo: ei, me leva. Ele disse: onde é que enterraram? Quando ele chegou, que ele resolveu com Marta, que ele resolveu com Maria, ele diz: agora é a hora de eu fazer um milagre. Onde colocaram Lázaro? E levaram ele para a tumba. E Marta diz: ei, Senhor, mexe não. 4 dias, está fedendo, é morto, não tem vida, não toca não. Marta estava dizendo: fica longe, Jesus. Mas Jesus diz: onde é que enterraram? Hoje Jesus está perguntando: onde foi que você enterrou Lázaro? Identifica esse território e me leva para ele. Me leva para a tumba. Apesar de estar morto, Jesus não se afasta. Apesar de não ter vida, Jesus não se afasta. Ele diz: me leva para lá. Me leva para um lugar onde você foi ferido. Me leva para um lugar onde você foi decepcionado. Me leva para um lugar onde você recebeu aquela palavra que entristeceu. Me leva para esse lugar. É Páscoa. É tempo. Leva Jesus. Qual a tumba que está enterrado o seu Lázaro? Ele diz: me leva. Eu quero ver, não importa o que está acontecendo, eu vou lá. Lázaro estava morto. Marta dizendo: cheira mal, vai não lá. Mas ele diz: me leva. É tempo de você levar Jesus para onde o seu Lázaro está morto. E quando chega lá, a Bíblia é linda. A Bíblia diz que ele se aproxima. E ele diz assim: Pai, graças te dou porque você me ouviu. E eu bem sei que você sempre me ouve. E com grande clamor ele disse: Lázaro, sai para fora. E o que fora, olha o que a Bíblia diz: e o que fora defunto saiu, tendo os pés e as mãos ligados por faixas. E o seu rosto envolto no lenço. A gente não podia botar um lenço nele, senão ele não respirava. E disse Jesus: tira tudo. Ele vai lá e não deixa como está. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Anda, Lázaro. Vem para fora, Lázaro. E quando Lázaro sai, o grande testemunho, um milagre que Marta e Maria não esperavam, estava lá. E ele diz: tira tudo, tira aí. Tira, arranca tudo, arranca o que prende, tira ele, liberta ele, porque o testemunho é muito maior do que o que vocês esperavam.
há ressurreição nos nossos sepulcros. A ressurreição, ele disse: Marta, você não crê que eu sou a ressurreição e a vida está aqui? Imagina a cara de todo mundo depois, olhando para Lázaro, morto há 4 dias. É impossível, ele está de verdade. Nada, ele é de verdade. Será que é Lázaro? Peraí, deixa eu ver. É Lázaro. Você acha que as pessoas não ficaram assim? Impressionadas. O que era impossível de acontecer, aconteceu. Hoje Jesus está dizendo: para onde você tem que me levar? Qual é o sepulcro que eu preciso conhecer? Aonde não tem vida, aonde cheira mal, aonde está tudo escondido. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está lembrando vocês aí de sepulcros onde Jesus precisa ir lá e dar uma ordem: Lázaro, sai para fora. Hoje Jesus diz: Ariana, sai para fora. Murilo, sai para fora. Fátima, sai para fora. Yuri, sai para fora. Amanda, sai para fora. Maria, sai para fora. Pedro, sai para fora. Tiago, sai para fora. Hoje Deus nos diz: sai para fora. Porque a ressurreição é o acontecimento. A história não termina quando Marta e Maria se frustram. A história termina quando Jesus ressuscita Lázaro. É tempo de ressurreição. É tempo de ressurreição. É tempo de a gente entender o que Deus espera de nós. Talvez o seu Lázaro seja a sua religiosidade. E Deus não está procurando filho religioso. Deus não quer filho religioso. Deus quer realmente alguém que o ame de verdade. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Talvez o seu sepulcro seja a sua casa, a sua família. Para onde você precisa levar Jesus? Para onde você precisa apontar e dizer: Jesus, ali é o meu sepulcro, ali está enterrado o meu Lázaro. Eu preciso que você vá lá. Eu já andei frustrada há muito tempo. Eu já andei frustrado há muito tempo. Mas hoje é tempo de ressurreição. Hoje é tempo de ressurreição. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. É tempo de ressurreição. Marta diz: ei, não chega perto, Jesus. Não vai não, porque já cheira mal, já fede, ele está morto há 4 dias. E Jesus está dizendo para Marta: ei Marta, me leva lá. Porque acabou essa história de enterrar o que eu ainda quero vivo. Acabou essa história de enterrar o que eu ainda quero vivo. O que Deus está mostrando para você, que está morto, e você precisa levar Jesus para lá. Feche seus olhos.